Romanos capítulo 5, versos 1 a 11. Todos acharam, meus irmãos? Amém. Eu vou ler a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Meus queridos irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, ela é a mais longa de todas as outras cartas que foram escritas por Paulo. Para muitos ela é considerada a carta mais sistemática, com assuntos mais profundos sobre a doutrina cristã. E diferente das outras cartas que foram escritas por Paulo, a epístola de Romanos, ela foi escrita a uma igreja que Paulo ainda não havia visitado. A única que foi escrita para uma igreja que Paulo ainda não havia visitado. E o propósito principal dessa carta de Paulo aos Romanos é explicar sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo, ele quer, através desta carta, ele quer corrigir alguns cristãos judeus que ainda estavam confiando nas obras da lei de Moisés. E Paulo então escreve essa carta para corrigir, e ele explica, meus irmãos, de forma muito clara. Ele explica que a única solução de Deus para o pecado da humanidade é a expiação de Jesus Cristo. É o sacrifício de Cristo que foi feito na cruz do Calvário. Por meio da fé, da aceitação ao sacrifício de Jesus Cristo, é que o homem pode se tornar justo diante de Deus, ter os seus pecados perdoados e receber o direito de salvação. Somente através do sacrifício de Jesus Cristo. E quando chega aqui nesse capítulo 5, desse texto que nós lemos, aqui Paulo ele vai falar sobre o poder da justificação pela fé. E aqui, meus irmãos, nós podemos observar que Paulo ele fala aqui de 3 tipos de bênçãos que acompanham a justificação pela fé em Jesus Cristo.
ele fala aqui de paz com Deus, ele fala também aqui de alegria, e ele fala também de esperança da glória eterna. Ele fala aqui, irmãos, de 3 tipos de bênçãos que acompanham a vida do homem que é justificado: paz com Deus, alegria e esperança. Então, meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco com os irmãos da esperança. Eu poderia falar aqui, preparar uma mensagem, falar desses 3 tipos de bênção, mas eu quero falar hoje aqui apenas dessa esperança da glória eterna. A maior esperança da igreja, a bendita esperança da igreja, é a esperança da glória eterna. Como a irmã falou aqui, nós vivemos em um mundo de sofrimentos, um mundo, como disse bem a irmã, que tem dias que você diz: eu não aguento mais, eu quero partir para a glória ao lado de Deus. Mas nós vivemos essa bendita esperança, e um dia, esse dia vai chegar. Então, meus irmãos, eu destaquei aqui, para nós observar essa noite, alguns pontos importantes para nós refletir nessa noite. Em primeiro lugar, a esperança da glória eterna, que Paulo fala aqui, ela não falhará. Ela é uma esperança que nunca falhará. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, nós vivemos em um mundo de tantas crises, de tantas incertezas. Nós vivemos em um mundo que não oferece nenhuma esperança de um futuro melhor. A cada dia que passa, as coisas se tornam mais difíceis, e a gente vive, a gente sofre, a gente fica aflito, a gente fica preocupado, é tanta incerteza, a gente não sabe, e gera essa preocupação. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra pura, verdadeira de Deus, ela nos oferece a esperança cristã. Ela nos oferece, irmãos, uma esperança segura nos céus, que nunca falhará. Ela nos oferece a esperança da glória eterna, a esperança da nossa salvação. Meus irmãos, e por que essa esperança não falhará? Por que afirmar isso com tanta convicção? A resposta está aí no verso 1 e 2 do texto que nós lemos. Se os irmãos puderem acompanhar, o texto diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Meus irmãos, a base, o seu fundamento dessa esperança que nunca falhará, ela está em Jesus Cristo. Ela está na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por causa disso que ela não falhará, ela não é uma esperança frustrada, porque a sua base, o seu fundamento está em Jesus Cristo. Ela não está, irmãos, a base da nossa esperança de uma glória eterna, ela não está fundamentada na sabedoria ou na capacidade humana, mas no sacrifício de Jesus. Por isso nós podemos dizer com tamanha convicção que é uma esperança que não falhará, que não falhará. A glória da eternidade é uma promessa de Deus para a sua igreja, e ela vai se cumprir, nunca vai falhar, porque Cristo já pagou o preço com o seu sangue. Cristo já pagou o preço da nossa salvação lá na cruz do Calvário, quando Ele entregou sua vida. E o apóstolo Paulo é muito claro em dizer: por intermédio de quem agora obtivemos acesso pela fé a essa graça maravilhosa da salvação. Por intermédio de quem, meus irmãos? Por intermédio de Jesus Cristo. O texto é muito claro: justificado, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa de forma muito clara aqui que é através de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, essa deve ser a base da nossa certeza, da nossa segurança, a base da nossa esperança de uma glória eterna. O seu fundamento deve ser a cruz de Cristo. Não é porque somos bons, não é porque somos merecedores. Meu irmão, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a obra de Deus. Nada, não é disso, irmãos. É por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Nenhum ser humano merece a salvação. Nenhum ser humano merece receber essa graça de Deus. Somente através de Jesus Cristo é que nós teremos acesso a essa graça maravilhosa. Amém, meus irmãos? Então a esperança da glória eterna, ela não falhará, porque o seu fundamento é a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu quero destacar uma outra coisa. A esperança da glória eterna, ela é uma esperança que se fortalece nas tribulações. Ela se fortalece nas tribulações. Meus irmãos, depois que Paulo fala da salvação, do acesso a essa graça que está reservada nos céus, que Deus tem preparado para a sua igreja, depois que Paulo fala, ele fala das tribulações. Ele fala de algo aqui desse mundo, porque nós sabemos que enquanto nós aqui vivemos, nós seremos atribulados. Não tem essa de, porque eu sou crente, não vou sofrer, não vou passar por dificuldade, nada disso, irmãos. O próprio Jesus foi muito claro quando ele diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não tem essa de dizer, enquanto nós viver aqui, nós sofreremos, nós somos atribulados, passamos por dificuldades, mas a esperança da glória eterna, ela é uma esperança que se fortalece nas tribulações. Ele diz que a esperança da glória eterna, ela não será abalada pelas tribulações, mas o contrário, ela será ainda mais fortalecida, irmãos. Olha o que diz o verso 3 aí do texto. Depois que Paulo fala da graça de Deus, desse acesso maravilhoso, ele agora diz: e não somente isso, olha, não é só isso, tem mais coisa, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Olha que coisa maravilhosa que Paulo fala aqui, irmãos. Observe aqui que Paulo, ele fala de experiência. Ele fala também aqui, irmão, de perseverança. Ou seja, quando se vive na esperança da glória eterna, quando vem as tribulações da vida, as dificuldades, meus irmãos, quando elas vêm, ao invés de você se abalar, de você ficar aflito, desesperado, você passa a aprender mais do Senhor. Aí vem a experiência com Deus. Você passa a aprender mais do Senhor, a ganhar mais experiência com Deus. Você passa a depender mais do Senhor, a buscar a sua força e o seu consolo todos os dias para a sua vida. Aí vem a palavra perseverança. É um conjunto, irmãos, aqui. Através das tribulações, quando nós vivemos a bendita esperança da glória eterna, as tribulações, elas nos ensinam mais de Deus. Elas nos levam mais para perto de Deus. Você passa a buscar mais o consolo de Deus, a força do Senhor para a sua vida. Meus queridos irmãos, não existe uma outra esperança que possa nos tirar as angústias deste mundo do que a esperança da salvação. Não existe, meus irmãos, não existe uma outra esperança do que a esperança da nossa salvação. Paulo, ele tinha tanta certeza, ele tinha tanta convicção, que ele chegou a escrever as seguintes palavras: eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente
não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. Olha que convicção desse homem, irmãos. Paulo, ele está vivendo o sofrimento, ele está no meio do sofrimento, e ele diz: olha, eu estou bem certo, eu tenho certeza que esse sofrimento que eu estou passando aqui não pode ser comparado com a glória que será revelada na igreja do Senhor, no povo de Deus. Ele está falando aqui da eternidade, da salvação, da vida eterna que Deus tem preparado para o seu povo. Então, meus irmãos, Paulo, ele tinha convicção ao falar isso, ele não tinha dúvida. E a igreja do Senhor não pode ter dúvida da sua salvação. Tem pessoas que você pergunta: meu irmão, você tem certeza da sua salvação? Meu irmão, não sei, Deus sabe. Meus irmãos, nós precisamos declarar, nós precisamos afirmar que em Cristo Jesus nós estaremos salvos na glória. Jesus Cristo disse: olha, aquele que o Pai me deu, nenhum será arrebatado da minha mão. O diabo jamais conseguirá arrebatar da minha mão. Quem está salvo, meus irmãos, em Cristo Jesus, está salvo. O preço da nossa salvação já foi pago pelo sangue de Cristo. Então, meus irmãos, a esperança da glória eterna, ela nos fortalece nas tribulações. Você passa a enfrentar o sofrimento de cabeça erguida. Eu sei que isso aqui é passageiro, eu sei que isso aqui logo vai passar, eu sei que a minha eternidade não é aqui, esse sofrimento é passageiro. Nós acabamos de falar aqui, nós estávamos falando aqui da irmã, da mãe, da parente da irmã, da mãe da irmã Judelene, que partiu, mas partiu para a glória. Esse deve ser o maior consolo para a família, para a igreja. Partiu para a glória e um dia nós nos encontraremos. Essa deve ser a nossa esperança. Aquele que partiu em Cristo. Olha, Paulo chegou a dizer: para mim, o morrer em Cristo é lucro. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, a convicção desse homem. Olha a fé desse homem. Ele diz: olha, para mim, o morrer é lucro. Viver nesse mundo, irmãos, esse mundo de tantas mazelas, de tantas dificuldades, de tantas enfermidades assolando a humanidade. A cada dia que passa é surgindo enfermidades que os médicos desconhecem. E a gente é tão apegado a esse mundo, né? A gente é tão terreno, apegado a isso aqui. Mas nós precisamos reconhecer que a nossa eternidade não é aqui. A nossa eternidade está preparada por Deus na glória. Amém, irmãos? Então a esperança dessa glória eterna, dessa glória de Deus que está reservada, ela nos fortalece em meio às tribulações. Mais uma outra coisa eu quero destacar aqui, irmãos, sobre a esperança dessa glória que nós estamos falando, a glória de Deus, a glória da eternidade. A esperança da glória eterna, ela não decepciona. Ela não decepciona. Quando, irmãos, eu acredito que aqui todos já passaram por essa experiência. Quando a gente espera por algo que não alcançamos, meus irmãos, é uma sensação muito ruim. Há uma sensação, há um sentimento de frustração muito grande. Quando você espera por algo, você deposita confiança, esperança em algo e acaba falhando, você fica frustrado, há um sentimento ruim que bate dentro de nós. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele garante, meus irmãos, que a esperança da glória de Deus, da glória eterna, ela será cumprida, ela não decepcionará aqueles que a esperam. Ela não decepcionará. E qual é a garantia de Paulo para afirmar isso aqui? É exatamente o que está no verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo nos foi dado. Deus nos deu o Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Eu enviarei o Consolador.
Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar aí jogados, mas vem o Consolador. E aqui diz que o Espírito Santo nos foi outorgado, ou seja, nos foi dado. O Espírito Santo, Ele é quem abre os nossos olhos. Ele é quem abre os nossos olhos, meus irmãos, para que vejamos o imenso amor de Deus, a sua infinita graça. É através do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é essa: é trabalhar em nosso coração, em nossa mente, fazer abrir os nossos olhos para ver a glória de Deus, para ver as promessas de Deus, o amor de Deus e a sua graça infinita. Somente através do Espírito Santo, irmãos. O homem natural nunca compreenderá as coisas espirituais, nunca compreenderá. Toda a capacidade humana de entendimento das coisas de Deus, das coisas celestiais, é dada pelo Espírito Santo. É dada pelo Espírito Santo. Então esse Espírito Santo que nos foi outorgado, ele abre os nossos olhos para que nós vejamos o imenso amor de Deus. Ele fala aqui do amor de Deus, para que nós vejamos o grande amor de Deus e a sua graça, e nisso o nosso coração se enche de esperança. É nisso que o nosso coração se enche de esperança, irmãos, por causa do amor de Deus, da sua graça. Ele diz aí, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor provado. Ele deu seu Filho, irmãos, por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, meus irmãos, de que por causa do seu amor e da sua graça, é que Deus cumprirá com as suas promessas. É por causa do amor, é por causa da graça infinita que Ele cumprirá com as suas promessas, é que Ele nos abençoa. Volto a dizer, nós não somos merecedores, não merecemos nada de Deus. Mas eu cobro de Deus porque eu preciso, Deus tem que me dar, porque nada disso, irmãos. Deus não tem nenhuma obrigação de nos abençoar, não tem nenhuma obrigação, mas por causa do seu imenso amor, da sua graça maravilhosa e infinita, é que Ele abençoa a nossa vida e cumpre com as suas promessas. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Deus prometeu, todas as promessas maravilhosas que nós encontramos na palavra de Deus, elas serão cumpridas. Serão cumpridas, irmãos. O homem promete, mas não cumpre. Por isso que a esperança aqui desse mundo falha, irmãos. Falha. A gente cria expectativa, né? Tanta expectativa quando é anos de política, né? Vem novas lideranças, e a gente cria uma expectativa, agora vai mudar. E as coisas continuam de cabeça para baixo, o mundo continua de cabeça para baixo, porque falham. As promessas humanas falham, mas as promessas de Deus para a sua igreja, elas serão cumpridas. A esperança da glória eterna, meus irmãos, não nos decepcionará, porque é uma promessa de Deus para a sua igreja, e Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Meus queridos, eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós finalizar. Não vou demorar muito tempo. Eu quero fazer algumas aplicações aqui para nós finalizar a mensagem. Algumas aplicações práticas para a nossa vida no dia a dia. Meus irmãos, não desanime diante das dificuldades da vida. Falei aqui, as dificuldades vêm, todos nós passamos por momentos difíceis na vida. É enfermidade, é crise financeira, é crise de tudo quanto é lado. Elas vêm, elas batem na nossa porta. Não desanime, mas as veja como oportunidade para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Amém. Veja como uma oportunidade.
Tiago foi muito claro quando disse: tende por motivo de alegria ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja como uma oportunidade de provar sua fé diante de Deus, porque é muito fácil, irmãos, a gente dizer: eu tenho fé em Deus, mas como eu confio em Deus? Mas na hora de praticar, a gente falha. Qualquer vento, meus irmãos, qualquer vento, a gente quer pular do barco, abandonar tudo. Mas diante das dificuldades que nós vejamos como oportunidade de fortalecer nossa fé e a nossa esperança em Deus, deixe o amor de Deus encher seu coração até transbordar em sua vida, pois o amor de Deus é a fonte da esperança que não decepciona. Deixe o amor de Deus invadir a sua vida, o seu coração, até transbordar, pois o amor de Deus, como nós falamos aqui, é a fonte, irmãos, é a fonte de uma esperança que não decepciona. O amor de Deus é a fonte da esperança da nossa salvação. É a fonte. Não há outra esperança, irmãos. Não tem outra esperança a não ser o amor de Deus ao entregar seu Filho Jesus para morrer na cruz. Não tem. E Jesus, Ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele foi muito claro. Não tem rodeio, irmãos. Quem está em Cristo tem salvação. Quem não está em Cristo. Então, meus irmãos, essa é a fonte da nossa esperança, o amor de Deus. E terceiro, sejamos um canal de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos, meus irmãos, compartilhar a mensagem de esperança cristã com aqueles que estão desanimados e sem rumo. Precisamos compartilhar essa mensagem de esperança, de salvação, de vida eterna. Falar do amor de Deus, falar do sacrifício de Cristo para tantas pessoas que estão perdidas, sem rumo nesse mundo. A gente encontra com tantas pessoas, irmãos, que estão sem rumo, perdidos. Precisamos falar do amor de Deus para essas pessoas. Precisamos ser um canal de bênção, de esperança, irmãos, para a vida. Tantas pessoas ao nosso redor. Tantas pessoas ao nosso redor. E a gente sabe do caminho, que é Cristo Jesus. Mas quantas vezes nós falamos para alguém: olha, somente através de Cristo Jesus você herdará o reino de Deus? Quantas vezes nós falamos isso? Pessoas que estão perdidos, depositando sua confiança em tantas coisas, em criaturas, em lugar do Criador. A gente encontra pessoas assim, irmãos, até mesmo da nossa família, pessoas com quem a gente tem aproximação, tem tamanha intimidade, e muitas vezes a gente não fala. Mas nós precisamos, irmãos, ser um canal de esperança para a vida das pessoas ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e que a esperança da salvação, irmãos, nos inspire a viver uma vida de fé, amor e serviço, glorificando a Deus em tudo que fazemos. Que o amor de Deus, que essa esperança da nossa salvação, ela possa nos motivar, ela possa nos encorajar a enfrentar esse mundo de dificuldades, de cabeça erguida. A igreja do Senhor Jesus é um povo que tem motivos infinitos de ser o povo mais contente da terra, porque nós temos salvação garantida, irmãos. Às vezes a gente murmura tanto, né? A gente falha nisso, a gente murmura, a gente reclama por causa de coisas passageiras aqui, e esquecemos que temos uma eternidade na glória, um lugar sem dor, sem sofrimento para todo sempre. Que Deus nos abençoe com essas verdades maravilhosas que nós encontramos na palavra de Deus, e que o Espírito Santo dê a nós capacidade a cada dia de descobrir, de enxergar as verdades de Deus para a nossa vida. Que a nossa oração, meus irmãos, seja a oração de Davi, quando disse para o Senhor: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Que seja essa a nossa oração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.